Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai conversar comigo sobre transtorno bipolar. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre transtorno bipolar. Olá, doutor Fabrício, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Olá, muito obrigado. Fabrício, fala pra gente primeiro, conceitua transtorno bipolar. O transtorno bipolar do humor ou transtorno afetivo bipolar são sinônimos, né? E ele é uma doença do humor que é caracterizada pela alternância de humor. Mas não é aquela alternância de humor que ao longo de um dia a pessoa pode estar triste ou estar mais irritada, né? Então a gente vai caracterizar isso melhor posteriormente. E ela é uma doença que é crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Isso melhora de uma forma muito importante a qualidade de vida da pessoa que é portador da doença. Agora, Fabrício, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode sim. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer sexo, qualquer idade, né? Sobretudo com as crianças também pode acontecer e com os idosos, embora tenha uma faixa etária que é mais comum, né? Que é mais ou menos ali entre os 15 e 25 anos, que é quando normalmente a pessoa abre o quadro, e ela comete cerca de 2% da população mundial. Agora, Fabrício, você falou aí que acontece muito com 15, 25 anos, que acaba coincidindo com o período da adolescência. E o adolescente já tem muito isso, né, da mudança de humor. Como diferenciar isso? Com certeza. A adolescência é um período delicado da fase do indivíduo e a gente tem sempre que olhar atentando para esses problemas, né, para o contexto que esse indivíduo está inserido, para a gente poder descartar eventualmente o diagnóstico ou não fazer diagnóstico demais, né? Então, tem os critérios diagnósticos que a gente consegue excluir isso com uma certa facilidade, porque a questão temporal e a questão familiar ajuda muito. A questão temporal em relação ao tempo que ele está apresentando aqueles sintomas, né? Agora, Fabrício, por que isso acontece? Quais as causas do transtorno bipolar? O transtorno bipolar não tem uma causa específica definida, assim como poucos temas em psiquiatria a gente pode identificar alguma causa, mas tem um componente genético muito importante. Normalmente, quando você vai investigar a família do indivíduo, você encontra algum parente com ou depressão ou transtorno bipolar do humor. E também tem a questão ambiental, né? Os fatores estressores, eles podem ser responsáveis por deflagrar a doença num paciente que tem essa herança genética, mas que se não tivesse esse estressor, ele poderia nunca manifestar essa doença. Tá, agora isso também não são sintomas provisórios, não, né? O Fabrício, para ter um diagnóstico, esses sintomas têm que ir por um tempo maior. Quando a gente vai fazer o diagnóstico ou a gente vai examinar a pessoa, a gente investiga como que a pessoa era e como que a pessoa está agora. Então, por exemplo, no transtorno bipolar, a gente divide ele em transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 e tem outras classificações, mas essas são as mais comuns. Então, no transtorno bipolar tipo 1, o indivíduo ele pode apresentar depressão e mania. Ele vai ficar oscilando entre esses dois espectros. Então, existe uma questão temporal. A depressão ele tem que estar num estágio que ele tenha pelo menos por 2 semanas sintomas depressivos. E para a gente caracterizar a mania, é pelo menos 1 semana em episódio maníaco. A gente pode detalhar posteriormente o que é esse episódio maníaco. E a pessoa que tem depressão não necessariamente tem transtorno bipolar. Ela pode simplesmente ter depressões ao longo da vida e nunca manifestar um episódio de mania. Então você não vai caracterizar ela como transtorno bipolar. Ela é portadora só de depressão. Agora, quais os sintomas? O que uma pessoa sente, então, quando ela tem transtorno bipolar? Então, o transtorno bipolar, como eu mencionei, ele tem esses 2 episódios marcados, né? O tipo 1, ele vai ter mania e depressão, e o tipo 2, ele tem hipomania e depressão.
Para a gente entender, a grosso modo, a hipomania é como se fosse uma depressão, uma mania mais leve, mas isso é de uma forma mais leiga, né? Então, o indivíduo, como é que ele apresenta os sintomas, né? Quando a gente encontra esse indivíduo numa fase de mania, ele vai estar com o humor muito exaltado, então ele vai estar mais alegre, vai estar mais feliz, vai estar radiante mesmo. E ele pode estar com mais energia também, então ele fica muito mais ativo durante o dia e durante a noite também. Então é comum esses pacientes à noite, quando eles estão em crise, eles têm uma necessidade de dormir pouco. Então a gente fala que ele tem uma baixa necessidade de sono. Isso quer dizer o quê? Ele dorme 3 horas, 4 por noite só e está bem. Então à noite ele acorda, ele vai fazer coisas que não é comum dele estar fazendo. Ao invés de ele estar dormindo, a pessoa quer lavar louça, ou quer arrumar a casa, ou ele quer trabalhar a noite inteira no computador, embora ele não consiga focar muito também, porque a atenção dele está prejudicada, então ele não consegue direcionar a atenção e manter. A gente chama também que ele tem uma distraibilidade aumentada, então qualquer coisa que você chama, ou qualquer coisa tira a atenção dele. Então ele não consegue focar a atenção, certo? E ele pode ficar também no estado mais irritado, bem nervoso, entendeu? Então é uma gama intensa de sintomas e ele tem que estar pelo menos 7 dias com isso. Claro que pode ter níveis de mania, e um nível a mais de mania, com um sintoma a mais de gravidade, são os delírios, né? Então o indivíduo começa a apresentar delírios, ele acha que a mulher que, por exemplo, que já passou da menopausa, acha que pode estar grávida, ou ela acha que está sendo perseguida por alguém. Então os sintomas são diversos. Então cabe ao psiquiatra saber diferenciar esse episódio de mania para também um episódio de ansiedade, que pode estar uma ansiedade exagerada. Então ele também tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial, né? Agora tem que ter um fator desencadeante, Fabrício? Então, habitualmente pode ter um fator desencadeante, né? Então são os fatores estressores. Então a pessoa tem já no código genético dela essa marca da doença, e aí ela passar por algum tipo de fator estressor, como um acidente na família, ou uma perda, ou ela ter problemas sérios no trabalho, ou na faculdade, na escola, ou uma pessoa que tem contato com drogas e passa a usar drogas, ou uso de álcool exagerado. Então são vários os fatores que podem deflagrar a doença. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Fabrício sobre transtorno bipolar. Agora, Fabrício, é muito frequente isso? Olha, sim, é muito frequente, ele tem uma prevalência, que é o número de casos existentes, em torno de 2% da população mundial. Esse é um número representativo, é muito comum, então, a gente atender em consultório, hospital geral, a gente atende os pacientes com transtorno bipolar, né? E é mais comum em homem ou em mulher? Ele é comum nos dois gêneros, sem distinção. Tá. Agora, Fabrício, quais as consequências para a pessoa? O que ela pode sofrer quando ela tem transtorno bipolar? Então, o transtorno bipolar, quando não tratado, ele traz sérias consequências para o indivíduo. Então, ele vai desencadear problemas na esfera emocional, na esfera pessoal, na esfera profissional, na faculdade, né, acadêmica. Enfim, como ele permanece com esses sintomas, ele vai ter problemas onde ele for, onde ele frequentar. Então, abrange a vida como um todo, né? E as pessoas acabam se afastando porque aquilo, para algumas pessoas, vai representar problema, a pessoa que não está se comportando de uma forma adequada ou socialmente aceita, né? Então, as consequências são grandes. Ele pode não cursar uma faculdade, pode não conseguir um emprego. Mas, por outro lado, se a pessoa está em tratamento, as coisas facilitam muito. Ela consegue ter uma vida normal porque a doença ela não afeta a inteligência do indivíduo. Ele consegue se relacionar normalmente com as pessoas no trabalho, seja em que lugar for.
O fato da pessoa aceitar o diagnóstico e melhorar depois com a medicação, eu acho que é primordial. Se o indivíduo não aceita o diagnóstico, ele fica brigando com a doença, briga com a medicação, não aceita a sua condição e perde a oportunidade de ser integrado à sociedade como qualquer outra pessoa. Agora, a pessoa ela fica mal-humorada, assim, de repente, Fabrício? Não. Alteração do humor? Na verdade, ela não fica mal-humorada de repente. Um dos sintomas de quando ela está num quadro maníaco ou hipomaníaco é a irritabilidade, o nervosismo e a irritabilidade. E a impaciência também. Então, ela vai ficar assim, mas não é direcionada para uma pessoa específica ou uma situação específica. Isso de uma forma geral. Ele está sem paciência. Se você estimular demais, ele vai estourar. Entendeu? Como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico. A gente não precisa de nenhum exame para fazer, nem exame de imagem e nem exame de sangue, e colhendo a história do indivíduo, examinando esse indivíduo, né, e juntamente com a família dele. A gente precisa ter uma história para entender como é que era o funcionamento pré-mórbido desse indivíduo, ou seja, como é que ele era antes da doença e depois de ter essa alteração do comportamento dele. Isso ajuda muito a gente a elucidar, a depurar o diagnóstico, né, a excluir outras doenças. A gente precisa também excluir causas orgânicas, como, por exemplo, uma doença de tireoide, algum efeito alguma doença neoplásica que pode cursar uso de medicações, uso de álcool e outras drogas. Então, a gente precisa excluir bastante coisa para a gente ficar só com o diagnóstico psiquiátrico, né? E aí a gente diminui o risco de errar, né? Tá. Agora, o tratamento, doutor Fabrício? Bom, o tratamento, ele é multidisciplinar. Na psiquiatria, a gente precisa de usar algumas medicações, né? Normalmente estabilizadores de humor, mas a gente lança mão também de outras medicações que ajudam e atuam como estabilizadores de humor. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vai ficar um robô, que ela vai ficar sem expressão? Não, de forma alguma. Essas medicações são para modular o humor da pessoa, para trazer ela para o que a gente chama de eutimia, que é o nível de humor mais adequado, o normal para aquela pessoa. Além disso, a gente trata também com psicoterapia. Acho que é muito importante a gente ter essa abordagem da psicologia com esses pacientes, que vai trabalhar também a aceitação do diagnóstico, a percepção da doença, se informar, né, o que a gente chama de psicoeducação, para o paciente saber conviver com a doença, saber perceber quando ele está alterando o seu comportamento. É muito comum o paciente chegar no consultório e sabendo já, doutor, estou alterando, estou começando a alterar, estou começando a ter crise. Então você faz um ajuste na medicação, orienta e a pessoa consegue abortar aquela crise e tocar a vida, trabalhar, se relacionar de uma forma comum, normal. É importante que a pessoa então aceite mesmo a doença, né? Saiba que tem para poder tratar. Com certeza, ela precisa de informação. Se ela não chegar a informação até ela e os familiares vão ficar perdidos e muitas vezes se demora muitos anos, às vezes demora 10, 12 anos, até 15 anos para a pessoa conseguir chegar num profissional capacitado para dar o diagnóstico. Porque muitas vezes ela passa por médicos que não têm experiência nesse tipo de doença, não é a doença que ele costuma tratar e ver, às vezes é um clínico ou outro profissional de outra especialidade, e aí ele tem dificuldade para fazer o diagnóstico. E aí o paciente sofre muito com isso e ele perde uma boa janela que tem para você conseguir tratar o quanto antes e ele ter o mínimo de repercussão na vida dele. Agora, tem cura, Fabrício, ou é um controle para o resto da vida? Não, a doença do transtorno bipolar, assim como hipertensão cardíaca, assim como diabetes e outras diversas doenças, não tem cura, mas ela tem tratamento. O tratamento ele deve ser feito para o resto da vida, mas ele vai ter muitos benefícios se ele fizer o tratamento adequado, ele mudar alguns hábitos de vida e seguir mesmo o tratamento. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor, no nosso programa. Muito obrigado. Até o próximo programa Saúde para você.